eu tenho convicto comigo que o Brasil não precisaria de um treinador estrangeiro. Eu tenho convicto comigo que nós temos treinadores no Brasil capazes de assumir uma seleção brasileira e fazer um bom trabalho. Sim. Nós temos treinadores no nosso país. E começar um trabalho, ou seja, contratar um treinador para daqui um ano ele estar aqui, colocar um auxiliar técnico aqui, para que quando ele chegar dê continuidade, eu particularmente não gosto e não vejo isso com bons olhos. Eu vou contrariar o amigo. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu tive uma experiência agora, recente, no Bayern de Munique, onde o Nagelsmann foi mandado embora, já vinha com o trabalho, acharam que o Tuchel ia mudar todo o esquema tático, ia trazer algo inovador. Nós vimos o que deu. Deu ruim. O que você acha de tudo isso? Eu concordo contigo, né, Paulo? Primeiro, assim, eu entendo que muito da identidade de um país, não na seleção brasileira, mas acho que em todas as seleções, vai até uma ideia olímpica mesmo, né, da representatividade, tem aquela coisa mais como da nacionalidade mesmo, né, que traz essa identidade. E existem países que muitas vezes não têm profissionais de expressão, aí sim eu concordo, né? Tratando-se do futebol, muitas vezes não tem essa representatividade. Eu nada contra nenhum estrangeiro trabalhar na seleção brasileira, porém eu acho que faz parte de um patriotismo aí, né? E nós temos conquistas como brasileiros. E resumindo, né? Fazendo essa introdução, eu também sou a favor de um brasileiro. Acho que em determinados momentos representar a pátria, jogar com a alma, essa comunicação. Entendo que nós temos que vale a pena ressaltar, no caso o Abel Ferreira, a gente vê tudo isso no Palmeiras, né? que é um europeu. Porém, eu morei 6 anos no Japão, você muitos anos na Alemanha, eu acho que eu não conseguiria trazer para a minha gestão a essência de um japonês, né? Assim, se eu fosse um treinador da seleção japonesa. Então, voltando ao que você disse, eu também sou a favor de um brasileiro. O Tite gosta muito das ideias do Ancelotti. Muito. Por isso que eu falei. Ele até, certa vez conversando, perguntado se Guardiola ou Klopp, ele falou Ancelotti. Ancelotti, sim. Ele gosta, eu estou falando nesse sentido, não vai ter uma descontinuidade, né? A ideia meio que vai seguir. Né? Sim. O Ancelotti trabalhou com alguns atletas já, né, remanescentes, né, da época nossa. O Tite é um admirador, até um amigo pessoal, né? Eles, vez por outra, trocavam mensagens, técnicos, táticas de gestão também. Eu também sou um admirador dele, né? Deixar bem claro isso, né? Porém, para representar um país, né, eu preferiria um brasileiro. Permita-me discordar. Preferiria não. Acho que em relação à preferência eu até entendo. Sim. Mas se a gente avaliar o momento do futebol brasileiro, pega os grandes clubes brasileiros. Sim. Palmeiras com estrangeiro, Corinthians só com estrangeiro no ano passado, Flamengo com estrangeiro, Atlético Mineiro, Internacional também teve. E parece assim hoje uma tendência por causa do desgaste de alguns treinadores que ficaram muito tempo por aí. Mano, o próprio Filipão, que agora foi para o Atlético, mas ok, aí estava fora do mercado. E por que isso tem ocorrido? Porque existe uma falta de tolerância com o trabalho dos treinadores brasileiros. A tolerância com o treinador estrangeiro, hoje, isso é medido nas redes sociais. Sim. E o dirigente hoje, ele é dependente da rede social. Então, se você coloca, por exemplo, no meu entender, até merecia uma vaga hoje. Futebol não é dependente da rede social. Sim, mas eu não estou dizendo. Isso é o mundo perfeito, outra é a realidade. Fernando Diniz hoje, por exemplo, para mim seria um nome ideal para a seleção brasileira. Só que 3 jogos perdendo já ia virar um inferno. Porque não tem condições, não é isso, não é aquilo, tal. Quando você traz um nome de fora
que acontece para o dirigente? Ele tem um pouco mais de tolerância e calma, porque é um nome renomado. Você pega o currículo do Ancelotti. Sim. Pô, quantas Ligas dos Campeões? 5 Ligas dos Campeões, se eu estiver equivocado? Foi campeão por onde passou. O Fernando Diniz, por mais competente que seja, por mais que ele esteja mais vinculado, por exemplo, à raiz do futebol brasileiro, do futebol ofensivo, aquela coisa toda, é um carioca. Sempre vai ter, perdeu, não serve. Se ganhar, tá tudo certo. Mas nem sempre assim. É um trabalho, por exemplo, que se você pegar os jogadores da seleção brasileira, a maioria está jogando lá fora. Com uma mentalidade diferente do que a gente vê aqui. Dificilmente você Mas vê isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Não tem. Tem não tudo tem a ver. porque quando em 94, a maioria dos jogadores Mas era jogava outra fora. época, mas é outra A maioria época. dos jogadores. O 94 próprio Parreira foi 50-50. criticado. Essa questão de ser criticado, todo treinador da seleção brasileira vai ser criticado. Lazzaroni em 90. Praticamente. Só que- O próprio Tite, no seu início... Posso colocar os nossos amigos aqui na parada? Opa. Projeto River Sul, Que é o Fernanda Odair. Rodrigues. Vazio. Quem que é? É o Ô, Odair, Daí, lateral. filhão do Ah, que Palmeiras, legal. artilheiro do Palmeiras. Ah, legal. Fernanda Rodrigues, Matheus Braga, que foi aluno nosso lá na Casper Libero, Marcinho Freire, Aparecido Santos, saudando todo mundo. O pessoal saudando também o nosso querido César Sampaio. O problema para vocês, o que pode acontecer com um ano de espera para que o trabalho comece efetivamente. O Ancelotti consegue trabalhar de lá mesmo estando, né, trabalhando no Real Madrid. E a principal pergunta, principalmente para os dois que conhecem bem o Real Madrid, a gente também mais à distância. O Real Madrid vai tolerar ter um treinador que já está acertado com outro time, ele, Real Madrid, com o Ancelotti? Vocês acham que o Real Madrid, que é um time fresco pra caramba, vai aceitar uma situação dessa? Eu começo. Os vínculos, principalmente, isso é o que eu senti. Eu joguei na Espanha. Os vínculos, parece-me, né, que com os europeus eles são bem profissionais, né? A partir do momento que termina um contrato com uma agremiação, até o último dia, o Ancelotti vai ser 100% do Real Madrid. Ele saindo do Real, existe essa liberdade. É um pouco diferente da nossa cultura, né? Até já tá pensando lá, se perde um jogo aqui, lá, tá vendo? Então, já mandou o filho dele para lá e tal. Então eu vejo uma coisa, se for acertada, que não vai pesar, e também toda a experiência, né, a maturidade, o Ancelotti em diferentes países, né? Ele performando os números dele, então é algo assim que, para mim, uma vez, se for efetivado, eu acho que isso não vai atrapalhar não, que o Real vai esperar, porque faz parte de uma decisão profissional, e ele terminando o vínculo, ele não tem obrigação nenhuma com o Real, né?